No livro de Números, capítulo 17, vimos que o bordão de Arão floresceu dentre todos os outros das 12 tribos de Judá, conforme colocados na tenda da congregação por ordem do Senhor. Com esse sinal, Deus confirmou que Arão era o seu escolhido para atuar como sacerdote, cabendo a ele e a seus filhos oficiarem no altar do santuário, na tenda da congregação. Para isso, descreveu todo o ritual de purificação a que deveriam se submeter, assim como um minucioso cuidado acerca dos procedimentos que deveriam observar para que não fossem consumidos pela glória do Senhor. Eis que o santuário e o altar em que o Senhor se manifestava, assim como todos os objetos usados, eram santos e sagrados. O livro de Levítico, capítulo 10, narra o episódio da morte de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que oficiavam com ele no altar do santuário. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram, cada um, o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. A Bíblia não traz muitos detalhes, mas, ao que parece, eles teriam posto um fogo qualquer no incensário. Sobre esse fogo comum, teriam colocado o incenso e adentrado no santuário para oferecer sacrifício não prescrito ao Senhor. Eles não atentaram que deveriam usar o fogo santo, aquele que for aceso no altar após o ritual de purificação e de santificação predito a Moisés pelo Senhor, como narrado em Êxodo, capítulo 40, quando o tabernáculo foi erguido pela primeira vez e a glória do Senhor encheu aquele lugar. Em Levítico, capítulo 6, o Senhor Deus ordenou que o fogo na lareira do altar deveria ser mantido sempre aceso, reafirmando no versículo 12: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. E em Levítico, capítulo 9, vemos a glória de Deus descer e o fogo do Senhor consumir o sacrifício, o qual fora oferecido pelo sacerdote, conforme o ritual de purificação e de santificação predito pelo Senhor. Esse é o fogo santo do Senhor. Nadab e Abiú desobedeceram a Deus, agiram de forma desrespeitosa ao comparecerem diante dele no santuário, no altar, para oferecer fogo comum. E pelo que está escrito no mesmo capítulo 10 de Levítico, a partir do verso 8, pode ser que eles também tenham ingerido bebida alcoólica ou fermentada antes de adentrarem no santuário, embora isto não esteja claro. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Os 2 filhos de Arão misturaram as coisas santíssimas do Senhor com as coisas do mundo, tendo o próprio Deus alertado a Arão acerca de não beberem bebida forte quando entrassem no santuário, como forma de fazerem diferença entre o que é santo e o que é profano, e entre o que é imundo e o que é limpo. Meu irmão, minha irmã, isso é um alerta para nós também. Como temos conduzido a nossa vida? Temos colocado atenção para não cairmos no engano e para não fazer a escolha pelo caminho que nos leva para longe do Senhor? Quando Deus traz esse alerta entre o santo e o profano, está apontando para a necessidade de o cristão não ser como folha ao vento, que é levado a qualquer lugar sem direção. Veja o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Eis que te coloco 2 caminhos, bênção e maldição.
Essa dualidade sempre estará presente no nosso dia a dia e cabe a nós escolher entre os dois caminhos, a saber, entre o santo e o profano, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que é limpo e o que é impuro, entre a verdade e a mentira e entre as coisas do Senhor e as coisas do mundo. Não é fácil escolher o lado do bem, do certo, do justo, assim como acerca do que é santo. Somos tentados e muitas vezes somos seduzidos pelas mentiras de Satanás, que nos são apresentadas com luzes reluzentes e sob o véu de naturalidade e de que não são tão más assim. São programas de televisão entronizando em nossa casa costumes e práticas contrários à família e aos ensinamentos do Senhor. De todos os lados vem incitação de comportamentos de sensualidade, sedução, adultério, hipocrisia, falsidade. Também não faltam apelos no sentido de consumo de bebidas alcoólicas, de fumo e de outras drogas. Além de serem apresentadas como normais e sem nenhum mal, as práticas advindas de deuses pagãos, como adivinhações, comunicação com mortos e coisas semelhantes. Vivemos um momento em que a fé cristã está sendo bombardeada na tentativa de desconstruir e de apagar a obra do Senhor Jesus. E assim, aos poucos, mas de forma constante, o adversário, que é o diabo, vai nos enredando cada vez mais. Precisamos nos apegar à palavra de Deus, porque ela é viva, verdadeira, perfeita, eficaz. Deus não é homem para mudar, e sua palavra também não muda, tendo o próprio Cristo nos ensinado em Mateus capítulo 5, verso 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. A palavra de Deus é a fonte onde devemos beber. Ela é o alimento sólido que fortalece a nossa fé. É lâmpada para nossos pés e luz que nos guia para o caminho da verdade, que é Cristo Jesus. O Senhor não manifesta mais sua glória consumindo sacrifício com fogo em santuário feito por mãos. Ele habita dentro de nós, que cremos e aceitamos o Senhor Jesus como Filho de Deus e como Salvador. O seu altar é no nosso coração, onde ele é adorado e glorificado, onde a luz da sua presença deve brilhar e estar sempre acesa. Mas não podemos nos achegar ao Senhor com fogo comum, com pensamentos do mundo e com práticas advindas de deuses estranhos, porque ele nos rejeitará. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo de Deus habita em nós e fala dentro de nós. Ele se comunica conosco e nos esclarece sobre todas as coisas. É Ele que nos concede o discernimento em todas as situações. Ao longo do dia, no descanso ou no trabalho, mantenhamos a nossa atenção no Senhor. Em todas as situações, possamos escolher a sua companhia. A cada vez que nós elevamos o pensamento ao Senhor, que nós o consultamos, que nós reconhecemos a sua presença, a sua sabedoria, o seu domínio e a sua soberania, estamos escolhendo o que é santo, o que é sagrado e que agrada a Deus, e rejeitando o que é maldição, o que é profano e que vem do mundo. Quando Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, orou 3 vezes ao Senhor para que lhe retirasse o espinho na carne, mensageiro de Satanás, Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça do Senhor também nos basta. Os seus ensinamentos, o seu poder e o seu amor é tudo o que nós precisamos. E a graça de Deus é suficiente para nos capacitar e nos tornar fortes para vencer os maus pensamentos,
os maus sentimentos, os maus desejos e os maus desígnios. As palavras de maldição, as dissensões, a murmuração, a inveja, a raiva, a idolatria, os atos de corrupção e de avareza vêm do inimigo da nossa salvação. Mas a graça de Deus é poderosa e nos reveste de força para que possamos escolher e fazer prevalecer o que vem do Senhor e não o que vem do mundo. Peçamos ao Senhor a sua graça, que Ele venha estreitar a comunicação e o relacionamento conosco para que possamos conhecer e discernir a sua voz. Que sejamos humildes para aceitar a sua direção, para que a sua voz e o seu conselho sejam agradáveis aos nossos ouvidos e aos nossos corações, para que a seta lançada por Satanás não penetre na nossa mente para confundir o nosso pensamento, e para que possamos sempre escolher o que é justo, o que é santo aos seus olhos e conforme os seus preceitos e o que agrada ao seu coração. Que assim seja, Senhor. Nós te louvamos, te amamos, bendizemos o seu santo nome e te agradecemos. Amém.